Mais um vídeo sobre o Evangelho, continuação. Hoje vamos conhecer aqui a sugestão, né, que eles dão da prece para um suicida. Prefácio. O homem, jamais, o homem, ser humano, deixa eu só me colocar em posição melhor, porque essa cadeira é ruim, a rodinha dela não foi. Pronto. Então, recomeçando. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraça ainda maiores. Então vamos lá. Antes de ler a prece, senhores, cada caso é um caso, diversidade para os suicidas, ou seja, um suicida pode, ao falecer, né, pode acontecer com ele do outro lado da vida a mesma coisa, e outros não. Então, por você ler um livro sobre o suicida, não quer dizer que todos os suicidas irão passar aquele sufoco, vamos dizer assim, que passaram. Bom, muitos. Quando o suicida é muito materialista, ou ele não acredita em Deus, ou ele é muito mau e desesperado acaba cometendo suicídio, ou pode ser até uma pessoa deprimida que pratica o suicídio. Esses seres podem ficar, alguns, né, podem ficar ligados ao corpo, esse corpo da matéria, e ele vai sentir todas as dores daqueles bichinhos que comem a carne da pessoa quando falece. Ele vai ser vampirizado, porque os vampiros lá do cemitério invisíveis vão tirar o ectoplasma dele, os restos de sangue. Ele vai passar isso tudo e vai ficar ali preso. E como é que ele vai sair dessa? Ele pode sair com o oferecimento das trevas, o iludindo, e ele aceita, e depois vai ser escravo das trevas. Porque enquanto não acabar aquele prazo em que foi determinado ele falecer, ele vai ficar ali, ligado no caixão, vendo tudo que acontece por ali. Mas se ele se arrepender, se ele entender que existe a vida do outro lado e que ele fez bobagem, se ele entender, se for sincero, se arrepender e clamar por Deus,
Aí irão os amparadores lá pegar, né? Eu li um livro em que a pessoa que suicidou, ela ficou presa no caixão. Bom, outros, já menos materialistas, né? Nem tanto, outros vão direto para o umbral dos suicidas, que é o Vale dos Suicidas. Vão diretos para lá. Né? É isso que eu sei aí do estudo e das novas informações, dos livros psicografados. Bom, então vou ler a prece. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida. Ah, sim, isso é o prefácio, desculpa. Eu mexi no mouse e aí não reparei. Desculpa, prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias, mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la sobre a alma de fulano de tal, que possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer nascer e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechando aos corações endurecidos. E também, senhores, também eles podem se arrepender e ficar naquela ideia só de arrependimento. E aí vai ser ruim. Por que vai ser ruim? Espera só um instantinho. Estou anotando aqui. Então, senhores, se ele ficar toda a vida, quando morre, aí ele começa. Estou arrependido. Por que eu fui fazer isso? Eu estou arrependido. E fica sempre naquela ideia, chorando, vendo que é possível que os familiares dele estejam sofrendo. E ele fica naquela, como diz a espiritualidade, naquele monoideia. Aí, se ele ficar sempre assim, depois quando falece, com o decorrer do tempo, os chakras que estão no perispírito vão perdendo a velocidade, a vitalidade, né? Velocidade, e vai caindo aqueles pedaços,
pedaço pode cair um pedaço de um braço, depois cai um pedaço da perna, um pedaço, parte do cérebro, e os que vão lá, e os espíritos, né, então os encarnados que estejam por perto vêm, ou os médios que vão em desdobramento e vêm essa pessoa assim, desse jeito, né? Mas então, aí vai caindo o perispírito, que fica lá no chão onde ele está, e ele vai se autotransformando. Ele pode, dependendo da frequência dele, ele pode se autotransformar numa árvore, num peixe, numa cobra, cobrinha, num réptil, etc. Ele passa a ter já uma frequência diminuída, né? Depois, aí ele fica dentro de um casulo, me parece. Dentro de um casulo. Aí depois tem a outra transformação, que ele se autotransforma num espírito ovoide, em que a partícula do Pai, né, do nosso Pai, está lá dentro, mas que fica apagada. E ele fica semiconsciente. Então, veja só como é complicado, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa. O ser humano, por esse motivo, porque fica numa monoideia, ou por outro motivo, que vai virar um espírito ovoide, mas antes ele vira algo, dependendo da frequência. Então, agora o que eu vou dizer, não leva em conta o que eu vou dizer agora, mas o meu raciocínio, pelo meu raciocínio, eu acho que ele, antes de ser humano, era um peixe que nadava lá no oceano ou no rio, porque, para quem não sabe, vou repetir, nós todos fomos animais, algum tipo de... Fomos vegetal, primeiro nós somos mineral, depois vegetal, depois algum tipo de animal, depois os animais que evoluírem vão ser elementais, mas isso demora milhões de anos, né? Depois, então, a gente habita um corpo futuramente humano, que é do homem das cavernas, do macaquinho, e até chegar a um corpo desses, e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo para outras dimensões, até que não tem mais corpo nenhum, nem sutil. Não tem mais perispírito, do pretérico, corpo físico, não tem nada. É só um mental, né? É como os seres de muita luz são, é só um mental. Agora, é claro que eles sabem manipular as energias, as partículas, e eles podem se apresentar assim como um ser humano para a gente. Bom, senhores, então é só isso. Ainda tem mais preces aqui no... Agora, o próximo vídeo, não sei o que eu vou fazer. Ou eu vou fazer... Ou coloco um daqueles vídeos antigos. Pode ser até que eu coloque hoje, acho que é melhor, porque aí eu ganho tempo. Acho que eu vou colocar um daqueles vídeos antigos, que eu consegui salvar. Não salvei todos os vídeos do meu primeiro canal, mas salvei alguns, né? Então, colocando. Então, senhores, paz e luz a todos. Desejo tudo de bom aí.